Boa noite. Eu saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje, dia 26 de abril de 2020, às 20 horas do domingo, nós estamos aí então entrando na sua casa para levar a palavra de Deus, como tem sido o nosso costume a cada semana. Eu quero mandar uma saudação especial para toda a igreja, para as congregações, todas elas, em especial a congregação lá de Jardim Rio Branco, nosso irmão obreiro Birajara, toda a sua família, todos os irmãos que lá congregam juntamente com eles, em especial nossa irmã Janete. Irmã, nós sabemos dessa luta que a irmã tem enfrentado, tá certo? Essa suspeita da Covid, mas olha, a irmã não está sozinha, o Senhor é contigo, amém? E toda a igreja tem orado pela irmã, nossas orações têm sido para que Deus então cuide e proteja a irmã nesse momento em especial. Hoje nós vamos estar levando a palavra de Deus então, falando sobre um tema que eu julgo que é importante, o qual eu vou chamar aqui de febre espiritual. Então, algo que pode acometer as pessoas, tá certo? E pode inclusive também se propagar para muitas pessoas, como todas as pessoas são suscetíveis a ter febre, né, no seu organismo, assim também a febre espiritual ela pode acontecer. Então, para falar desse tema, eu quero levar você até o texto de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versos de 29 a 31, que você já deve ver aí aparecendo na sua tela, e logo após a oração, então, nós vamos proceder à leitura. Ore comigo. Senhor, muito obrigado por mais uma vez nós estarmos aqui juntos, Senhor, unidos nos nossos corações, nos nossos propósitos, Senhor, de cultuar e de engrandecer o Teu nome, através, Senhor, da leitura e da meditação da Tua palavra, Senhor, a Bíblia Sagrada. Nós pedimos agora, ó Deus, para que Tu estejas protegendo o Teu povo, para que, Senhor, Tu estejas cuidando da nossa nação, que tem passado por tantas dificuldades, Senhor, por conta desta pandemia. É uma crise, Senhor, na saúde, são crises política, econômica, enfim, Senhor, tem misericórdia, e não somente de nós, mas de toda a humanidade, Senhor, que tem passado por situações muito semelhantes a que nós estamos enfrentando aqui. Rogamos que a Tua graça, Senhor, ela seja ministrada nesses tempos de dificuldade, que muitas pessoas possam estar voltando seus corações para Ti, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, mais uma vez, pedimos pela irmã Janete, que a Tua bênção seja sobre a vida dela e que ela se recupere em breve, para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, vamos à leitura da passagem, Marcos capítulo 1, versos 29 a 31, diz assim o texto sagrado. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Amém? Até aí, então, o verso 31. Falando de febre espiritual, antes de mais nada, precisamos contextualizar os irmãos de tudo que está se passando aqui. Jesus, então, está no início do seu ministério, ali na região chamada Galileia, onde você vai vendo aí já um mapa na sua tela, podendo identificar então algumas cidades importantes, né, do relato bíblico, ali por exemplo como Nazaré, mais ao sul da Galileia, depois subindo um pouquinho, Caná, até que você chega aí mais ao norte, a cidade de Cafarnaum. É uma cidade que, na realidade, é o palco dessa história, né, que nós acabamos de ler
agora. Tudo se passa na cidade de Cafarnaum, uma cidade às margens do Mar da Galileia, onde ali Pedro e André exerciam o seu ofício de pescadores e tinham então uma casa. Muito bem, mesmo estreando no seu ministério, Jesus estava apenas começando o seu ministério, o texto sagrado já vai nos falando que a popularidade de Jesus, ela já ali estava se espalhando, né, por toda aquela região da Galileia. E por que isso já acontecia com Jesus? Em virtude dos seus ensinos. Quando Jesus ia expondo a palavra de Deus por onde passava nas diversas cidades, ele ensinava diferente dos mestres que naquela época ensinavam, né, eram doutores da lei. Jesus ensinava como quem tem autoridade. A autoridade, inclusive essa, que não se dava apenas nessa área. Mas nós sabemos que a popularidade de Jesus também avançou porque ele curava as pessoas das mais diversas doenças, algumas inclusive crônicas, que a pessoa já nascia com aquele problema, mas Jesus então as curava. Ao mesmo tempo, Jesus também libertava oprimidos, né, do diabo, oprimidos de hostes espirituais da malignidade. Com a autoridade, Jesus as repreendia e as pessoas então eram libertas daquele jugo terrível, de forma que o nome e as obras de Jesus vão se espalhando por toda aquela região. Então Jesus ali naquele momento ele já é bem conhecido. E nesse momento que nós lemos essa história, Jesus então num sábado, ele está saindo da sinagoga logo após a reunião que existia todo sábado pela parte da manhã. Então ele está saindo dali daquele encontro na sinagoga e ele então é convidado por Pedro para que vá até sua casa e muito certamente ali então ele descanse um pouco e tome a refeição do início da tarde juntamente com Pedro, juntamente com seus familiares e os outros discípulos de Jesus que o acompanhavam ali naquele momento. E quando eles se deparam e chegam em casa e se deparam então com um problema, porque a sogra de Pedro ali, ela está acamada. O texto sagrado é claro em dizer que ela tem uma febre, e essa febre é uma febre alta, porque a debilita, deixa ela acamada. Então Jesus, né, sendo avisado, né, inteirado, pelos discípulos, pelo próprio Pedro, do estado daquela mulher, ele age em favor dela, se aproxima dela, toca-a pela mão e diz a palavra que imediatamente aquela mulher, ela fica sã, ela foi curada pelo toque de Cristo Jesus. E imediatamente, dando sinais dessa cura milagrosa, ela já se levanta, já se põe de pé e começa a servir aqueles irmãos ali, servir a mesa para que eles estivessem então juntos naquele momento. Que milagre maravilhoso, irmãos, que se dá ali na vida de Pedro. Ficou tão marcante na vida dele que essa história ela foi registrada nesse Evangelho de Marcos, que leva aí uma participação muito grande do apóstolo Pedro, juntamente com Marcos, que o escreveu. E essa história, inclusive, é relatada em outros dois evangelhos, o de Mateus e o de Lucas. Mas eu disse então, irmãos, que eu ia falar sobre febre espiritual e os sinais, então, da febre espiritual que pode acometer as pessoas nos nossos dias. Entenda que o texto nos mostra aqui que Jesus, num sábado, ele está onde? Juntamente com seus discípulos. Ele está na sinagoga. Ele está naquele lugar, então, aonde os israelitas
se reuniam todo fim de semana, não é? Todo sábado, para ali então cultuar a Deus, através das suas orações, através da leitura da palavra, com explanação, para que fosse dado entendimento sobre o texto da lei ou o texto dos profetas que fora lido naquela manhã, e também cantar em louvor ao nome de Deus alguns salmos, tá? Então, era uma reunião de adoração ao Senhor que aquela comunidade em Cafarnaum, assim como outras comunidades que possuíam sinagoga, tinham as suas reuniões no sábado. Muito semelhante com o que nós temos hoje nas nossas igrejas, onde nós realizamos os nossos cultos todos os domingos. E Jesus, independente da cidade por onde ele passava, aos sábados, ele tinha o costume, então, de estar nas sinagogas juntamente com os seus discípulos. Então, irmãos, o que o texto aqui nos mostra é que Jesus valorizava, como Filho de Deus, né, o culto ao Senhor. Entenda que também, quando Jesus passava pela Judéia, estando em Jerusalém, ele visitava o templo também, com os seus discípulos, tá? Mostrando então essa submissão na condição de filho amado, essa submissão ao Pai Celestial, né? E assim já dava o exemplo também para os seus discípulos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque um sinal de que a febre espiritual está alcançando uma pessoa é quando essa pessoa começa a se distanciar da casa de Deus. Quando ela já não está mais presente nos cultos de louvor e adoração ao Senhor que se dão semanalmente com a igreja reunida na casa do Senhor. Isso é um sinal de que a febre espiritual está alcançando aquela vida e que tem alguma coisa errada acontecendo com a fé, com a espiritualidade daquela pessoa. Veja, irmãos, nos nossos dias, nós precisamos sim valorizar a nossa presença na casa de Deus, nessa adoração coletiva que a Igreja do Senhor Jesus faz constantemente, tá? Por quê? Porque, primeiro, Jesus nos deu exemplo. Segundo, os discípulos estavam lá juntos com o Senhor Jesus também, participando desses momentos. Terceiro, porque os discípulos, mesmo após a ascensão de Jesus aos céus, eles continuaram guardando este costume de se reunir para cultuar ao Senhor. Não bastasse isso, a igreja primitiva, nas diversas cidades onde o evangelho foi se espalhando e igrejas foram fundadas, o texto sagrado nos mostra que no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do Senhor, eles se reuniam coletivamente então ali para adorar ao Senhor Jesus. Amém? Não? Tá? Então, por todos esses motivos, nós devemos valorizar o encontro do povo de Deus para celebrar a adoração ao nosso Deus. Talvez, além de todos esses motivos, o maior dos motivos pelos quais nós devemos levar em consideração essa nossa ação, essa nossa atitude, é que o motivo maior pelo qual a Igreja de Jesus foi constituída por Deus, nesse projeto maravilhoso de redenção do ser humano, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e da sua ressurreição, é para que nós juntos pudéssemos glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Mas infelizmente, irmãos, o que nós temos visto é crescer o número de pessoas que tem negligenciado o convívio da casa de Deus, que tem se afastado de uma forma definitiva dos cultos e reuniões na casa do Senhor nosso Deus, para tristeza nossa, para tristeza daqueles então que
são líderes na casa do Senhor e têm visto isso acontecer num número crescente de pessoas. Essas pessoas, então, que têm se afastado, muitas delas, elas têm se enganado com aquele pensamento que é nada mais do que uma artimanha do inimigo das nossas almas, de fazer com que elas imaginem que é possível estar ligado a Jesus, é possível estar perto de Jesus, mas distante da igreja, distante do corpo de Cristo. Existe até uma frase, que está sendo muito utilizada hoje. Distante da igreja, sim, não de Deus. Olha só, como se fosse possível estar próximo de Deus, estando distante do corpo de Cristo. Lê do engano. Irmãos, a mensagem de hoje à noite, ela tem o objetivo de levar um apelo a essas pessoas que estão vivendo as suas vidas dessa forma. Prestem atenção, abram os olhos, estão sendo enganados por Satanás. Entenda que Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Você não tem condições de estar ligado à cabeça, meu irmão, minha irmã, se você não está vinculado ao corpo de Cristo local. Foi Jesus que instituiu a sua igreja. Ele é a pedra fundamental da igreja, sobre o qual o edifício vai sendo construído no fundamento apostólico, conforme o ensino das Sagradas Escrituras. Não permaneça nessa condição. Entenda, meu querido, como é que você vai poder cumprir as ordenanças que Jesus determinou aos seus discípulos, que deveriam ser cumpridas na coletividade da igreja reunida. Como? Você não vai conseguir cumprir, você vai estar desobediente às ordenanças do Senhor Jesus. Como é que você vai poder experimentar da graça de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus que se manifesta de uma forma maravilhosa quando o povo de Deus está reunido? Porque onde estão 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali está o Senhor Jesus presente, amém? Não? Coisa que ele prometeu que estaria sempre com seus discípulos. Mas as pessoas então têm se enganado. E o meu apelo nessa noite para você é: volte para a igreja, volte para o corpo de Cristo, valorize aquilo que Deus valoriza, valorize aquilo que Deus implementou dentro do seu plano de salvação para a humanidade. Volte para a casa de Deus. Eu ainda quero também lembrar daqueles que, afastados da igreja por uma mágoa que viveram, por algum problema que aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Pode parecer fácil você simplesmente se afastar, mas deixa eu dizer uma coisa para você: é difícil conviver fora da igreja com aquele ressentimento que se abate sobre a sua vida depois desse problema que você vivenciou ali. Entenda uma coisa, que essa mágoa, ela vai acabar criando raízes no seu coração, que são raízes de amargura, conforme aquilo que diz a palavra de Deus. Isso só vai fazer mais mal para você. Isso só trará mais problemas na sua vida. Eu digo para você também, como já falei anteriormente, volte para a igreja. Minha irmã, meu irmão, pare de se vitimizar. Porque muitas vezes, ao nos magoarmos,
nós vestimos aquela roupagem de que somos vítimas do problema ou de outras pessoas. Entenda uma coisa, que num problema gerado de relacionamento dentro da casa de Deus, no final de tudo, o que existem são somente vítimas, porque todos são vítimas de um problema instaurado. Mas problemas devem ser resolvidos, problemas devem ser tratados, solucionados. É muito difícil você permanecer nessa condição. É possível pela graça de Deus, que é sempre abundante no corpo de Cristo. É possível pela prática do perdão, ensinada e vivida por Jesus, pelos seus discípulos. É possível trazer a solução. É possível trazer a reconciliação. Por que problemas acontecem na igreja? Irmãos, nós somos falhos. Eu sou falho, você é falho, todos temos falhas. Mas entenda uma coisa, o apóstolo Pedro, ele disse, que o amor mútuo, o amor entre os irmãos, ele pode, juntamente com a graça de Deus, cobrir multidão de pecados, amém? Certamente você pode fazer muito mais e muito melhor do que simplesmente se afastar, mas sim resolver a questão e estar dentro da vontade de Deus, participando da casa do Senhor, participando da igreja do Senhor Jesus. Volte para a casa de Deus. Há também aqueles, os quais eu não posso deixar de falar aqui, que vivem pulando de igreja em igreja. Tá? Eles pensam que estão firmes na igreja, mas eles não estão firmes na igreja coisa nenhuma. Tá? Eles precisam ser alertados. Tá? Por quê? Geralmente, essas pessoas que pulam de igreja em igreja, o que acontece com eles? Eles convivem um tempo ali, junto com o povo de Deus. Daqui a pouco, eles estão começando a olhar defeitos. Daqui a pouco, eles estão começando a olhar os erros dos irmãos, ou até mesmo da liderança da igreja. E aí eles falam assim, não é possível, não. Essa igreja está toda errada, eu vou para outra igreja. Sabe o que vai acontecer? Lá na outra igreja ele vai passar um tempo, tudo muito bem e tal, bem recebido, que bênção e tal. Daqui a pouco ele começa a fazer a mesma coisa. Olhar os problemas, olhar as falhas. O que ele vai fazer? Não, aqui não dá para ficar, ele vai para outra. E o que vai acontecendo é que ele vai reproduzindo a cada igreja que ele passa a mesma prática de vida. E as acusações contra as igrejas são as mais diversas possíveis. Eu não preciso dizer aqui que esses ataques são completamente injustificáveis, né? Tá? Porque vai dizer, por exemplo, mas aquela igreja lá, aquilo lá é um desfile de moda. Olha como as irmãs se vestem, parece que estão disputando quem vai mais, mais apresentável, mais bonito, mais chique, mais cheio de ostentação. Que hipocrisia! Ou então, aquele outro tipo de acusação, amor, não, é falsidade. Ali tem muita falsidade, eles não têm amor coisa nenhuma, é só da boca para fora. Irmãos, até contra a doutrina e os costumes da igreja, muitas vezes sobra ataque dessas pessoas. Sabe o que eles vão falar? Eles vão dizer assim, a igreja não tem o poder de Deus, não. Essa igreja aí é muito fria, olha como é que eles oram. Quer dizer, até contra o modo da igreja, o costume da igreja, há ataques também. Então, irmãos, essas pessoas precisam cair em si. Na realidade, há um grande problema acontecendo na vida delas. Elas estão tomadas de uma febre espiritual.
Tá? Qual é o sintoma dessa febre espiritual? É o orgulho pessoal. Eles se acham, né, os melhores crentes. Eles se acham os melhores exemplos. Né? E aí fica olhando para os outros e encontrando falhas. Tá? Mas não são capazes de enxergar que no seu olho, na sua vista, tem uma trave que os está cegando. Deveriam fazer eles como Jesus falou. Tira primeiro a trave do teu olho para depois você querer tirar o argueiro do olho do irmão. Foi assim que Jesus falou. Então, meu irmão, pare de ficar andando de igreja em igreja. Se firme na casa do Senhor. Seja humilde. Tá? Seja humilde. E na igreja onde você está, procure viver exemplarmente. E ao mesmo tempo ajudando os outros irmãos também a se erguer e a cada dia estar melhor na sua vida cristã. E não ficar acusando e mudando de igreja em igreja. Cabe aqui também um aviso para aqueles crentes que são relapsos na sua presença na casa de Deus. Sabe como é? Porque tem crente que ele está na casa de Deus, que ele participa ali. Mas se você vai ver bem, ele não está. Tá, mas não está. Sabe como é, não? Isso acontece também. Então, são crentes que estão desleixados, tá? Na sua participação na casa de Deus. Qual que é a realidade desses irmãos? Sabe o que acontece com esse tipo de irmão? Ele faz assim, ó. Aparece um compromisso no domingo à noite, uma opção de compromisso, sabe o que ele faz? Ah, não, a igreja eu vou todo domingo, eu vou aqui agora nesse compromisso. Ele descarta, ele não pensa duas vezes em, sabe, abrir mão em favor de um outro programa. Isso é desleixo com a casa de Deus. Ou então aquele outro que recebe uma visita justamente no domingo. Ele recebe uma visita. O que ele faz? Ah, eu vou expulsar a pessoa de casa? Né? Imagina que falta de educação. Né? Eu não vou no culto hoje, eu vou na outra semana. Irmão, abre o olho. Você não sabe que o inimigo das nossas almas quer ver você afastado da casa de Deus? Você não é capaz de perceber isso? Ao mesmo tempo, os teus olhos espirituais estão tão fechados que você não é capaz de perceber que na frente do inimigo está Deus. É porque Deus, irmãos, né? O inimigo com ele não tem nem chance, tá certo? Então, você não é capaz de perceber que Deus que está à frente do inimigo, na realidade ali, está te dando uma grande oportunidade com aquela visita que apareceu de última hora, para você dar testemunho da sua fé e dizer para ela assim, olha, eu todos os domingos, como você sabe, eu tenho um compromisso com Deus, eu vou à casa de Deus adorar ao Senhor. Você não quer ir comigo? Você é meu convidado para ir comigo. Deus está te dando uma enorme oportunidade de testemunhar do amor de Jesus, levar aquela pessoa para a igreja junto com você. E quem sabe não vai ser aquela noite que a graça salvadora vai se manifestar na vida dela. Abra os olhos, meu irmão. Discernimento espiritual. Compreende isso? Ora, há também aqueles que se dizem cansados no domingo. Afinal de contas, né? Coitadinhos. Passaram uma semana tão corrida, uma correria tão louca, né? Muito trabalho, muitas tarefas, muitos compromissos. Agora chegou domingo, ele está cansado. Domingo ele quer descansar, né? Ou então outros que, vamos dizer assim, não é que estão doentes, mas dá um sinalzinho lá de uma dor, né? Dá um sinalzinho de dor, um estado febril, né? Não é febre ainda, mas botou o termômetro lá, estado febril, né? Ele já fala, quem sabe
Semana que vem eu vou. Irmão, abre o olho, meu irmão. Não é o teu corpo que está enfraquecido, não é o teu corpo que está abatido. Sabe o que está abatido? É a tua fé. É a tua fé que está abatida, meu irmão, que se deixa por um mero cansaço, tá? Por uma dorzinha qualquer, ficar em casa e não ir na casa do Senhor prestar adoração para Ele. Olha, abra os seus olhos, temor a Deus, e mude a sua atitude. Não se deixe levar, tá, pela preguiça. Saiba que o Senhor Jesus valorizou a sua presença na casa do Senhor, dando exemplo para nós. Os discípulos então seguiram esse exemplo. Nós devemos ser aqueles que vão também seguir este exemplo. Você não sabe que lá na reunião, na casa de Deus, Deus pode inclusive te curar? Porque a graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus é maravilhosa. Quantos testemunhos que a gente ouve de pessoas que não foram para a igreja 100%, mas ali Deus abençoou no culto, ali quando sai está tudo bem, já melhorou. Amém? Não? Então creia e vá para a casa de Deus. Amém? Aí alguns irmãos que estão ouvindo essa mensagem estão se perguntando, meu Deus do céu, por que o pastor está falando de ir na casa de Deus? Nós estamos no meio de uma pandemia, no meio do Covid-19 aí, que parece que está piorando, até porque a gente está vendo mais casos, né? Cada dia que passa. Nós estamos proibidos de ir na igreja, não tem como fazer o culto na igreja. Por que o pastor está falando desse assunto? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus permite que tudo que nós estamos passando agora, e estamos passando por conta dessa epidemia, de toda essa situação, é porque o Senhor talvez esteja querendo nos alertar sobre o valor que nós damos de estar presentes na casa de Deus. Eu já tenho falado isso aqui em mensagens anteriores. O povo de Deus precisa se levantar deste momento em que nós estamos vivendo para uma mudança radical de comportamento. Há que haver uma mudança no nosso compromisso com Cristo, no nosso compromisso com a sua casa, no nosso compromisso com a sua obra. É necessário e não é possível que nós, diante de toda essa dificuldade, não tenhamos os nossos corações tocados para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. A palavra de Deus diz, desperta tu que dormes. E o apóstolo Paulo emenda dizendo que é necessário remir o tempo. Os dias são maus e a vinda do nosso Senhor se aproxima. Você se dá conta disso, meu irmão? Então, você que está afastado da casa de Deus e me ouve nessa noite, me vê nesta noite, volte para a casa de Deus sem demora. Você que tem experimentado uma vida relaxada, de compromisso com Cristo, mude o seu caminho, mude o seu agir, mude o seu pensar e se firme no Senhor para a glória de Deus, porque é por isso que Cristo morreu por você. Amém? Valorize a casa de Deus. Quando nos afastamos da casa de Deus, é um sinal de febre espiritual. O segundo sinal que eu quero falar nessa noite, e esse é o último dos dois que eu me propus a falar, não é só o distanciamento da casa de Deus, mas é o distanciamento de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A vida pessoal de Pedro e a sua vida familiar era muito boa, tá? Era muito boa. Pedro vivia ali em Cafarnaum. Ele tinha um bom relacionamento com seu irmão de sangue, André. E nesse bom relacionamento, eles tinham inclusive uma sociedade juntos.
ali em Cafarnaum. Eles tinham um barco de pesca juntos e eles então tinham esse ofício, essa sociedade nesse negócio de pesca. A palavra de Deus nos mostra que Pedro tinha uma casa, amém? Ele tinha a sua casa própria. E a família, então, era abençoada, né? Eles moravam num lugar ali que, conforme as escavações, né, que são feitas ali no sítio arqueológico de Cafarnaum, mostram que a casa de Pedro era tão próxima da praia também quanto próxima da sinagoga. Era uma casa bem localizada, né? E a família, nós vemos, né? Ele tinha esposa, ele era casado, né? E o relacionamento com a sua esposa, nós sabemos, era um relacionamento bom. Porque a palavra de Deus nos mostra que Pedro, em suas viagens missionárias, ele se fazia acompanhado da sua esposa, amém? Tá? Ao mesmo tempo, o que para muitos seria aí um grande prejuízo, né? Mas para ele não, eu creio assim, era o fato de que a família dele era ampliada, porque a sogra dele morava junto, tá? Mas nós vemos que Pedro tinha um relacionamento com ela de cuidado e de respeito para com aquela mulher. Eu vou explicar para você por quê. Porque se aquela mulher morava com Pedro, morava na casa de Pedro, é por conta que ou ela era viúva, tá? Ou ela era repudiada do seu marido, tá? Eu acredito que era a primeira opção. Muito provavelmente aquela mulher era viúva. Ela já não tinha o apoio, tá, do seu marido, porque esse tinha então partido. Então, você sabe, eu não preciso explicar para você, da vulnerabilidade que a mulher possuía nos tempos do Novo Testamento. Tá? Então, a viuvez e muito provavelmente também a ausência de filhos homens fez com que ela fosse morar então com a filha, debaixo do teto de Pedro. Mas Pedro a acolheu, amém? Não? Pedro agiu como um bom israelita, amém? Não? Ele acolheu a sua sogra, ele a recebeu em casa. Então, o relacionamento dele era assim, de cuidado e de respeito. E também de preocupação, porque quando nós lemos o texto sagrado, né, lendo a história relatada em Mateus, Marcos e Lucas, a mesma história, nós percebemos que Pedro, juntamente com seus amigos, foram interceder a Jesus para que estivesse curando a sua sogra. Então ele é um dos que está interessado ali na cura dela, tá? Então era um bom relacionamento que ele tinha ali dentro de casa, tá? Mas eu estou dizendo aqui que a vida dele era boa, né? Citei aqui várias coisas que mostram que a vida dele caminhava bem, graças a Deus. Só que tem momentos, irmãos, que está tudo bem, e quando a gente chega em casa, a gente se depara com uma notícia ruim. Foi assim com Pedro, tá? Ele chegou em casa, depois do culto, né? Podemos dizer assim, chegou em casa depois do culto, a sogra doente, a sogra passando mal, acamada. E irmãos, nós podemos dizer numa situação crítica, tá? Porque o texto sagrado nos mostra com todas as letras que ela estava com uma febre alta. Não era qualquer febrezinha, mas era uma febre alta. Você sabe que na realidade, eu não sou médico, né? Mas você deve saber disso também, como eu sei. Não precisa ser especialista para saber disso, né? Que a febre nada mais é do que um sinal de que algo não está bem no nosso organismo, né? Talvez uma infecção esteja se instalando no nosso organismo. Você sabe aí, o Covid-19 está aí e falam que um dos sinais
da infecção pelo vírus é de que a pessoa pode manifestar, né? Vai manifestar febre, tá? Então a febre nada mais é do que um sinal que o corpo está dando, uma reação do corpo frente a algo que não vai bem ali, né? Era isso que estava acontecendo com aquela mulher. E a febre alta, irmãos, uma das infecções que tinha naquela época, que era muito comum nos tempos do Novo Testamento, que as pessoas sofriam, né, era a doença chamada malária. Tá? Era uma doença que, uma vez a pessoa com aquela infecção, ela manifestava febre alta, podia manifestar outros sintomas mais graves e podia levar a óbito. A pessoa podia morrer daquela doença, ainda mais que naquela época não tinha os recursos médicos que hoje nós temos. E olha que hoje, com os recursos médicos que nós temos, tá? A média de mortes no mundo, tá, ao ano chega a cerca de 400 mil pessoas, tá? Por dados estatísticos aí que até nem estão tão atualizados assim. Sabe-se lá como está na atualidade. A gente espera que esteja conseguindo controlar os surtos mundo afora. Então, matava muito naquela época. E aquela mulher então estava com um sério problema. Mas Jesus foi lá, não é? Convidado por Pedro, se deparou com aquele problema e curou. Jesus curou, amém? Então, irmãos, é assim também muitas vezes nas nossas vidas. Parece que está tudo bem, mas de repente vem uma notícia ruim. Para onde a gente vai correr? O que nós podemos fazer? Deixa eu dizer uma coisa para você. Melhor do que correr quando o problema está acontecendo, é você antecipadamente já ter solução na sua vida. Amém? Não? Foi o que aconteceu com Pedro, tá? Porque o que Pedro fez, irmãos? Que é exemplo para nós nessa noite. Pedro já convivia com Jesus, amém? Não? Uma vez chamado por Jesus, Pedro então atendeu, né? Ouviu a voz de Jesus a chamá-lo, e ele atendeu, ele abriu a porta da sua vida para Jesus. Mais do que isso, nós vemos aqui Pedro levando Jesus para comer na sua casa, né? Para estar tendo ali uma refeição, um descanso para Jesus e uma refeição com Jesus. Aliás, não foi só essa vez, não. Você lendo os evangelhos, você vai ver que muitas vezes Jesus esteve na casa de Pedro, tá? Convidado por Pedro. E entenda uma coisa, que aquele momento ali da refeição era muito mais do que simplesmente ingerir alimentos, tá? A refeição, ela simbolizava, tá, a amizade. Então, o bom hospedeiro, ele convidava a pessoa para comer na sua casa, porque ele dizia assim, olha, nós temos um vínculo, nós temos um laço em comum, você é bem recebido na minha casa. E naquele momento ali, irmãos, logo após a cura da sogra de Pedro, que eles se sentaram à mesa e ela serviu a eles ali uma refeição naquele momento, eu acredito que Jesus sentou-se e deu graças naquele momento, né? Abençoou aquele lar por meio de uma oração, abençoou aquela refeição e o convívio ali daquelas pessoas naquele lar. Meu irmão, a você que está me vendo, está me ouvindo agora, deixa eu dizer uma coisa importantíssima para você. É importantíssimo, é essencial na sua vida você deixar Jesus fazer parte da sua vida. Você deixar Jesus entrar na tua vida e deixar Jesus entrar no teu lar.
Jesus é aquele que afasta a morte e ele traz a vida e a vida verdadeira. Amém? Não? É somente através dele que isso é possível. Mas volto a dizer, para a tristeza nossa, dos pregadores da palavra de Deus, muitas pessoas nos nossos dias, mesmo sabendo do valor dessa afirmação que eu acabei de fazer, mesmo conhecendo este princípio de Jesus fazer parte da vida deles, eles têm dito não para Jesus. Muitas pessoas têm andado indiferentes a Deus, vivendo uma vida distante do seu Criador. Você sabe que essas pessoas, inclusive, elas reagem de uma forma que eu julgo interessante. Quando o calo aperta, quando as dificuldades vêm, sabe o que fazem? Você vai dizer assim, eles buscam a Deus, né? Não. Eles não. Sabe o que eles fazem? Eles pedem para outros orar por eles. É o que eles fazem. Quando o calo aperta, a primeira coisa que eles vão fazer é pedir oração. Para aquele irmãozinho nosso, da nossa igreja, que é fiel, que está lá na casa de Deus, que está em comunhão com o Senhor. Eles sabem quem é e quem não é. Mas eles vão pedir oração. Você pode orar por mim? Estou com uma dificuldade assim, assim, assado. Olha, eu preciso disso. Ora por mim. Você vai na igreja hoje? Ora por mim. É isso que eles fazem. Sabe por quê? Na mente deles, eles imaginam assim. Eu não estou com muito crédito com Deus, né? Eles sabem disso. Eu não estou com muito crédito com Deus. Deixa eu pedir oração para alguém. Mal eles sabem o quanto que Deus aguarda ouvir a voz deles falando com Ele, o Criador. Mal eles têm entendimento de quanto Deus os ama e quer estar próximo deles. Tanto quer estar próximo deles que Ele fez-se carne, o Filho fez-se carne, habitou entre nós, deu o primeiro passo para uma reconciliação entre o Criador e a criatura. Jesus é a prova viva disso. Entregou sua vida na cruz do Calvário, em nosso lugar, em lugar de todo mundo, para a salvação do mundo, assim diz a palavra de Deus. Essas pessoas continuam afastadas de Deus. Pedro, na sua vida, compreendeu isso. E ele quis estar com Jesus. Ele quis que Jesus fizesse parte da sua vida. Ele quis que Jesus entrasse no seu lar. E ele abriu as portas para Jesus. Deixa eu dizer para você que está afastado de Deus, que tem andado indiferente ao Senhor Jesus. Jesus te quer próximo dele. O Senhor Jesus quer ter comunhão com você. Mas entenda uma coisa, Jesus é um gentleman. Ele não é como o inimigo das nossas almas, do qual ele mesmo disse, Jesus mesmo falando sobre o inimigo das nossas almas, ele falou, olha, este é ladrão. Este vem para roubar, matar e destruir. É assim. O inimigo, ele não pede autorização para entrar. O ladrão não pede autorização para entrar. Ele vai forçar a porta, ele vai forçar a janela e vai entrar. Mas Jesus não.
Jesus respeita o seu livre-arbítrio. E ele toma a iniciativa. Você me quer? Mas é necessário que você, então, convide Jesus para que entre na sua vida. Você sabe que Jesus, quando ele se revelou para o apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele disse ali: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Jesus está batendo a tua porta nessa noite, agora, e está dizendo: olha, eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero poder afastar essa febre espiritual da sua vida que tem me distanciado de você. E eu gosto muito dessa passagem, irmãos, porque quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus diz que bate a porta, ele fala que nós vamos cear, né, com ele. Mas ele diz: ele comigo, amém? Eu creio que Jesus nunca vem de mãos vazias na nossa casa, tá? Ele não é aquele convidado, né, inoportuno, que chega na sua casa na hora do almoço, não traz nada, né, e ainda quer almoçar, né? Não. Jesus, quando chega na nossa casa, ele chega e ele já vem com algo para trazer para as nossas vidas, amém? Então, meus queridos irmãos, a você que me ouve nessa noite, em especial, você que tem andado afastado de Deus, hoje é noite para você, então, abrir a sua vida para Jesus. Ele vai trazer algo na sua vida de especial. Ele vai afastar a morte da tua vida, a destruição. Ele vai te trazer vida e vida com abundância. Amém? Eu espero que você, então, dê ouvidos a essa voz. E eu espero que você abra a porta. Se for seu desejo, hoje, entregar sua vida para Cristo, eu gostaria que você orasse junto comigo, tá? Eu vou guiar você nessa oração, de forma que você vai expressar, através das palavras, aquilo que você está agora, nesse momento, sentindo no seu coração, tá bom? Então, convido você a orar comigo. Diga assim: Pai Celestial, eu me reconheço como um pecador, necessitado do teu perdão. Sei que somente em Cristo eu posso obter esse perdão. Por isso venho a ti me confessar e pedir a tua misericórdia. Eu abro a porta da minha vida, Jesus, para que o Senhor possa entrar. Permita-me experimentar dessa comunhão contigo por todos os dias de minha vida, até a eternidade contigo. Amém. E amém. Graças a Deus. Que bom que você tomou essa decisão e fez esta oração, abrindo a porta da sua vida para Jesus. Eu quero recomendar a você que esteja acompanhando aqui no canal as mensagens da Palavra de Deus, tá certo? E que você possa, então, através dessas mensagens, ir edificando a sua fé em Jesus e a sua comunhão com Jesus. Você pode também entrar em contato através do e-mail
que você vê aí na sua tela. Eu vou ter o maior prazer de atender você via e-mail, tá? Mandar estudos bíblicos para você, tá certo? E também vai seguir aí na tela o endereço das nossas igrejas, tá? E 2 igrejas em São Vicente, uma em Mongaguá, outra em Itanhaém, tá? E é óbvio, passando toda essa fase da pandemia que vai passar, tá? Nós vamos ter o maior prazer de receber você na casa de Deus para juntos adorarmos ao Senhor. E febre espiritual, sai para lá, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente, uma boa noite e até o próximo encontro.